Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, mais um programa, podcast aqui no estúdio Metapar, é o Metro Esporte Clube, a Hora do Capitão. É claro que nós vamos falar a respeito dessa 24ª rodada da Série B, que muito nos preocupa, pelo menos ainda há uma expectativa boa, principalmente com essa recuperação, tardia ou não, do Atlético, e o que foi aquilo que nós vimos sexta-feira na cidade de Ponta Grossa. Com o Zé Domingos, time fechado aqui, com o nosso Eduardo Vieira, Carlos Mignon. E hoje, para nossa alegria, eu fiz um contato e convidamos duas figuras que eu tenho um respeito e um carinho enorme, que é a presença do Dr. Ogier Buch e também do grande jornalista Henrique Gílio. É do laboratório, o Henrique é do nosso laboratório. Eu sei que ali o Eduardo já vai falar alguma coisa. Você sabe como é o Eduardo, né? Mas o primeiro, eu quero fazer um cumprimento rápido ao nosso querido Zé Domingos, uma parada rápida, porque hoje nós temos aqui um papo enorme, porque todos aqui conhecem futebol e vamos fazer uma análise dessa rodada e o que poderá acontecer aí na frente. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Um abraço a você, Idal, um abraço a todos, um abraço ao senhor, a senhora que nos dão preferência de audiência. Bem, eu ouvi muitos coritibanos alvoroçados, alguns até em desespero, como um taxista. Ele fez uma terra arrasada em função dessa derrota do Coritiba para o Operário, que eu disse, eu discordo totalmente de você. E discordo de todos aqueles que estão fazendo terra arrasada. Desde quando o Coritiba não ganha do Operário? 2011. São 14 anos. O Operário, em que posição está no campeonato? Operário, com o advento do Alex ao comando técnico, vem fazendo resultados positivos e é o 9º colocado da competição. Está com a mesma pontuação do Atlético, mas à frente do Atlético. O Operário contratou agora, recentemente, 5 jogadores. O Operário, o seu presidente mesmo declarou que tem sonho, sim, em chegar à Série A e que vai jogar em Curitiba, se for necessário, porque terá que construir um estádio Operário para ser mandante. Então, se o Operário subir, e tem chances de subir, se o Atlético está anunciando recuperação, é. O Operário está na mesma pontuação do Atlético e na frente da classificação. Então, nada de terra arrasada para o Curitiba. O que é preocupante no Coritiba é que o Coritiba, nos últimos jogos, só ganhou uma partida. Mas está na média ainda, né, Zé? Empatou, tá. Mas é muito cedo para esse desespero. Tem muitos pontos a serem conseguidos. O Coritiba, com mais 5 vitórias e um empate. Um empate, até menos. O Coritiba já estará de volta à elite do futebol brasileiro. Até menos. Tranquilamente, vamos torcer mais, apupar menos o treinador, a gente pedindo a cabeça do treinador a toda hora, mas esse treinador que pedem a cabeça desde o começo do campeonato, ele tem conseguido bons resultados, tanto é que o Coritiba tem se mantido sempre entre os primeiros colocados. Liderança, vice-liderança, o Coritiba está muito bem. Tenham calma os coritibanos. E parabéns ao Atlético pela recuperação e prestem atenção no Operário e prestem atenção também nos catarinenses que estão chegando firmes e fortes, Chapecoense e Criciúma. Muito bem, a presença do Zé Domingos. Bem, o Eduardo está sempre no Atlético, acompanhando o Atlético, os jogos que nós estamos aqui nos definindo em relação aos nossos times. Mas eu vejo também, hein, seu Eduardo, você com os alfarrábios, esse Goiás também tá engraçadinho, né? Esse Goiás perdeu em casa do Botafogo e tá ali também junto, né? Tudo bem? Um abraço, capitão. Um abraço a todos os companheiros. Prazer ter o seu Henrique Gílio aqui, porque companheiro de grande... me lembro quando chegou na Rádio Cidade, capitão. Era ali no... Lá em cima. Lá no Pilarzinho.
Ele e aquele outro menino que depois foi da Gazeta. Napoleão, Ângelo Binder. Todos eles. Os dois ficavam olhando, um timaço, ajudando. né? E hoje é um grande Tá, repórter na CBN e está aí fazendo história ao lado do Gier. O Gier foi meu diretor de árbitros. Eu morava em Maringá ainda e me lembro quando o Gier foi... Aqui, foi em 93, né, que você foi? Não, 78, 9? Não, 79. 79 da arbitragem. 93 ele foi diretor do Curitiba. Vou contar a história Viu? dele. Viu, Hidalgo? E o Ogier foi com o Eduardo, companheiro. E o Ogier, sabe como ele começou no futebol profissional? Estagiário no Colorado. Estagiário no Colorado. Eu era diretor de futebol Não, e lá. foi professor E ele lá, né? Era estagiário. Daí, quem era o preparador físico? Vidal Pérez. Vidal Pérez. Um dia o Vidal me chama, o meu goleiro, eu brincava com o Vidal, que foi um bom goleiro, o Vidal. O Vidal disse, Zé, preciso falar com você. Nem você vai me quebrar esse galho. A prefeitura está me dando uma prensa e eu tenho que voltar, senão eu perco a minha função de professor. Ele era professor da prefeitura. E no clube não ganhava Eu nada, dizia, né? Vidal, eu sei da ordem, tá? E o Renatinho Werneck estava lá na época e ele que pôs essa ordem. Todo mundo tem que trabalhar. E o Vidal teve que voltar para a prefeitura. E daí o Ogier era o nosso estagiário e eu coloquei o Ogier no lugar do Vidal como preparador físico. Começou lá no Colorado, viajou com o Colorado para fora do país, não é? Não. A viagem para fora do Foi país, o- eu não tinha terminado o curso ainda, foi Antônio Lola. Foi o Loyola, Loyolinha, foi o tá Loyola. certo. Porque eu não desembargador. tinha o diploma ainda. Tá certo. Loyola. Eu me lembro que você estava lá, mas tá certo. Foi o Loyola que foi o nosso desembargador, né? Jantei na casa dele, ó. É, grande figura. Mas fala aí. Vizinho ali na Saldanha. Sim. Então, Quer capitão, dizer que ele foi teu diretor de aula. Foi Nós diretor vamos de arte, falar foi sobre diretor isso, de né? Foi arte. diretor de árbitro. Eu lembro bem. e foi um bom Diretor diretor, diga-se de do Curitiba, passagem. tudo um pouco. Aliás, ele foi tão merecedor que nós demos da equipe positiva medalha para ele o grande trabalho da direção de árbitros. Deve estar guardado lá também, lá no baúzinho, né? Homenageado na nossa confraria, amigos da Também, bola também, também. né? Você falou do Atlético e realmente a gente tem acompanhado o Atlético e viu um crescimento do Atlético. Eu acho importante. Só que da mesma forma como eu vejo que o Atlético, para chegar entre os quatro, tem grandes dificuldades, o percentual é muito pequeno de possibilidades dele chegar, eu vejo também o Operário. O Operário está com a mesma pontuação. E tem a vantagem dos critérios, mas a mesma pontuação. Então, mas claro que a gente gostaria de ver tanto um quanto o outro. Seria muito bonito ver 3 paranaenses subindo. Mas está muito mais fácil para 2 catarinenses subirem, já que eles estão num momento muito próprio e de ascensão. A Chapecoense está com 40, joga hoje contra o Vila Nova. Pode passar. Se passa, vai a 43, passa o Passa o Curitiba. Curitiba. Porque tem o mesmo número de pontos, mas fica com uma vitória a mais. E o Criciúma em crescimento depois da contratação do Eduardo Batista como Então, os treinador. dois estão subindo. Em compensação, Avaí está ali. O Avaí tá vai ser caindo, difícil. Avaí hoje é o 12º, e assim... Está aqui o Atrás do nosso Atlético, Carlos Avaí. Mignon. Fala, tudo bem, Mignon? Olá, torcida Meta Esporte Clube. Prazer, capitão, novamente. Zé, Eduardo, meu querido amigo Ogier, de muito tempo, um dos grandes dirigentes, uma pessoa especial. Um abraço ao Henrique também, uma honra te receber. Obrigado. Olha, o que me preocupa, capitão, perder faz parte. O que me preocupa no Curitiba é a falta de personalidade e de atitude do time. E os números do jogo contra o Operário comprovam. O Curitiba teve 60% de posse de bola, o Operário 40%. O Curitiba chutou 7 bolas o dia, 7 em gol. O Operário 17, 10 chutes a mais. O Operário fez 22 faltas, o Curitiba fez apenas 12. Acho que isso comprova que faltou aquela atitude, aquela vontade, levou aquele gol, parece que se borrou inteiro. O Fantasma fez um bu. O gol foi mais rápido que o minuto de silêncio em homenagem póstuma ao dirigente do É o Operário. tal do jogo que dizem assim,
É melhor esquecer. Não é melhor esquecer. Não, é melhor não. lembrar, porque não pode voltar a jogar. Derrota pedagógica. O que me preocupa é isso. A derrota faz parte, principalmente para operar, como o Zé disse, é um clássico, Curitiba não vinha. Mas o comportamento dos jogadores que não mostraram reação. Com relação ao Atlético, o Atlético arrumou a defesa, colocou o Benavides, o Aguirre, esse menino Arthur que entrou muito bem, e o Del Derek. Que jogador que esse jogadorzaço. Derek. Opa. Arrumou a defesa. Do meio pra frente, nós sempre falamos aqui, capitão, é um timaço. Joga pro colombiano. Bem, vamos fazer a devida apresentação. A comunidade, a sociedade curitibana conhece bem. Doutor Roger Buch, vocês estão já... O Eduardo já começou a lembrar... Diretor de árbitro, sim, antes que Paraná, que era Colorado. Começou preparador físico, depois um grande advogado. Eu lembro outras passagens, ele foi presidente do voleibol do Paraná. Do basquete do Paraná. Que mais eu poderia... Currículo que vasto. mais eu poderia dizer? Foi diretor do Curitiba, trouxe o Oswaldo Brandão para trabalhar Só aqui isso. no Curitiba, Só foi Oswaldo diretor Brandão. de árbitro, enfim... Hoje está essa apresentação. E um detalhe especial, de uma zona famosa em Curitiba, a Galícia. Não existe. Olha, tá vendo? Que Galícia. olha, você vai mexer com o Henrique Gil. Você quer assunto com o Galícia Gil. não existe. Mas para nós, né, Gil? Claro a que Galícia existe e fortíssima. É a nossa história. A nossa história. Ô, Gê. Galícia. Hoje não existe mais Galícia, a história- não existe mais Bigorrilho, mas a Galícia Não existe mais é onde Capanema. hoje temos a Praça 29 de Março. É E isso o aí. que era na Praça 29 de Março, professor doutor Gebuque? Campo do Poti. Estádio Capitão Manuel Aranha. Capitão Manuel Aranha, que tinha como técnico permanente, histórico, o Sargento Snesch. A gente você é esqueceu- campeão de 55. Zé, você esqueceu com o nosso principal. Poti. Esqueceu o principal que tem a ver com o teu time. Acabou Capanema, agora é Rebouças. Agora é Não, Rebouças. Jardim Botânico. É, Por favor, famoso- Jardim Botânico. famosa Rebouças, Capanema. O Bigorrilho Eu é fui- Champanhar. eu fui a Galícia criado. é Mercedes. E assim vai, né? Eu fui criado no Capanema. Capitão, a Galícia está para o Henrique como o Gilberto está para nós na questão da fotografia de ter jogado. Coitado Mas aí do o Gil. Galícia Aliás, é famosa. encontrei o Nos Gil domingos, esse dia. não, Gê. Nos domingos tem a Praça 29 de Março, tem a Feira Livre e as grandes personalidades Todos os personagens da cidade. políticos estão lá. A nova boca maldita de Curitiba é agora a Feira da Praça 29 de Bom. Março. Domingo vai lá, você só encontra figurão. Tá aqui então, meus respeitos, né? Você é uma figura querida de mais de 40 anos. Eu vou dizer uma coisa. Mais eu quero- de 40 quero anos, falar. Roger. É Você é o maior verdade. carinho. E tem uma coisa que eu jamais vou esquecer. Eu fui padrinho de casamento do nosso Henrique Gílio, da Duda, nossa querida Duda, filha do Ogier. Você quer coisa mais bonita, mais sincera de sentimento, de coração? Ogier, que chorava copiosamente naquela noite, Aonde eu estou entregando meu filho? me dando essa Minha condição filha. de entrar, meio que mancando no hospital, desculpe, Na igreja. falando tanto de hospital, na igreja, lotada a igreja, ele chorando copiosamente, que a Duda, isso há muitos anos, só isso marca a presença do 19 meu anos, carinho com essas duas figuras. Fala aí, doutor Gier. Primeiro quero contar uma situação de menino auxiliar de preparação física do Curitiba. Eu depois fui profissionalizado pelo Zé Domingos no Colorado, mas o meu primeiro estágio foi no Curitiba Futebol Clube. E eu, ao lado de Carlos Eduardo Martins Mercer, preparador do juvenil do Curitiba, Doutor Carlos Mercer. fui acompanhar o time principal no vestiário. E lá estava meu ídolo, o camisa 5, o maior camisa 5 da história do Curitiba Futebol Clube. Assim como o Fedato foi o maior central da história do Curitiba, como o Bequinha foi o grande quarto-back da história do Curitiba, o Duílio Dias foi o grande meia-esquerda, artilheiro, o Ivo foi o 9. Cavalo de pau. O maior Ivo artilheiro Rocha. da história, o Duílio, do Sim, Curitiba. Duílio Dias, pai daquele zagueiro Exato. que levava o nome do pai.
Aí está aquecendo o Coritiba Futebol Clube e eu me deparo com a camisa 5. Capitão José Hidalgo Neto, que tinha um comando sobre os seus companheiros e um comando de vestiário. Eu ouço muito falar hoje, a voz do vestiário. José Hidalgo Neto comandava o vestiário. E aí, numa dessas efemérides do nosso grupo, né, num dos jantares, da confraria Amigos da Bola, eu sento com o Cláudio Marques, Cláudio Carpete. Né? Categoria. E o Cláudio diz o seguinte, mas ele só falava, me provocando, né? Porque eu estava elogiando o Hidalgo. Eu falei, pois é, mas ele falava, mas aí o time era assim, Jairo, Hermes, Oberdan, Cláudio e Nilo, Hidalgo e Negreiros, e vai adiante, e todos vocês faziam o que ele mandava. Por que ele ia correr? Vocês obedeciam a ele. Cádio, Batiá, Paquito, Aladim. Na frente, Aladim, Luciano, enfim. Eu estou contando essa história porque, grande. Na verdade, nós vivemos no nosso país hoje uma carência de líderes. Nós estamos falando no Coritiba Futebol Clube, perdeu de 1-0 para o Operário. E a gente se ressente de alguém que pegue, como o Didi fez quando o Brasil tomou um gol na Copa do Mundo, Exato. Pôs a bola embaixo do braço e levou até o meio do campo. Ele levou, ele era o líder. O que nós temos carência hoje? Quem é o grande líder do Coritiba Futebol Clube? Quem é o grande líder do Clube Atlético Paranaense? Quais são as grandes figuras? Nós sentimos hoje falta dos grandes líderes. Eu sou fã da história do Clube Atlético Ferroviário, de um time do Ferroviário que era Paulista Sávio, Fernando Knaip, Caçula e Celso. Juarez e Martins, Mário Madureira, Bídio, Sarará e Humberto. E teve outras formações. Fernandinho Augusto, né? Fernando Augusto. Grupo também. Fernando E Português. de fato, quando eu cheguei, já falamos aqui, o grande clássico aqui era Coricaf. Coricaf. Tá E aí, bem, tá certo, esse né? time é o campeão de 65, 66. Que O Ferroviário Roger falou agora. 53 foi o Ferroviário, não ganhou? Não, O Ferroviário foi campeão do Centenário. Do Centenário, em 53, né? isso aí. Mas aí é outro tempo, né? Não sei se o Roger sabe a escalação. Eu sei a escalação até hoje. De 53 eu só sei que... Robertinho, Tico e Marcelino, Lalo Tocafundo e Alceu, Maurílio e Isaldo Juarez, Afinho, nosso desembargador, e Nelson de Paula. Quem é Nelson de Paula? China. Tá por dentro, o grande China. Meu amigo, encontrei o genro do China ontem ainda. Olha... falar um pouquinho do passado é demonstrar o amor que a gente tem pela nossa história. E quem é efetivamente paranaense, quem gosta de futebol, jamais pode falar do Clube Atlético Ferroviário sem falar, por exemplo, de Hipólito José Arzua, que foi um sujeito que me ensinou... Grande presidente do Clube Atlético Ferroviário. E um dia eu cumprimentei ele era da família ligada ao Barcímio Sicupira, que começou sua vida no Juvenil do Coritiba, depois despontou no futebol no Clube Atlético Ferroviário e depois teve uma caminhada... Foi profissionalizado lá em 63 e no mesmo ano foi para o Botafogo. E teve uma caminhada tão bonita quanto a do Capitão Hidalgo ou do Dirceu Krieger para falar dos top. Nós podíamos falar horas aqui de top, né? Mas enfim. Só que o Hipólito José Arzua dizia uma coisa muito relevante sobre o futebol. A verdade do futebol dura 24 horas. Dura até o próximo Acho que hoje jogo. é menos ainda. Hoje é menos, que tem jogo. O reflexo hoje é muito rápido. Até o próximo rápido. jogo. Pois é. Nós estamos falando de terra arrasada. O Atlético, há 2 ou 3 rodadas atrás, esse senhor, que gostem ou não, polemizem ou não, ele transformou o Atlético Paranaense, Sim. que é o presidente, estava sendo execrado pela torcida e tal. Aqui vocês, que entendem muito de futebol, estão colocando a possibilidade do Atlético voltar para a primeira divisão. Ele incorporou, fez um time, tem que buscar jogador fora do país, porque não tem mais... Pelo amor de Deus, você falou aí no time de 53 e eu falei no time de 65. Isso. Só composto por jogadores que vieram da onde? Da base. Da base. Poucos jogadores de fora. Quase não tinha jogador de fora. O Coritiba, quando
fez um esforço para trazer o José Hidalgo Neto. Isso fez uma diferença extraordinária. Ele era revelação da seleção paulista de futebol. Jogava com a camisa assim, quando jogava só o Dudu. Só o Dudu, da dupla Dudu e Ademir. Quer dizer, Da Guia. Ademir da Guia, né, o Mago, tudo isso que foi Ademir da Guia. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as crianças estão sendo afastadas do futebol. Isso é muito ruim. O futebol, nós falamos de basquete aqui, de voleibol, com muito amor, naturalmente. Eu sou professor de educação física. Hoje é o dia do professor de educação física. Mas Exatamente. nós estamos nos afastando do nosso esporte. O nosso esporte é futebol. O vôlei existe, eu gosto, eu fui jogador de voleibol, o basquete existe, mas nosso esporte é futebol. Assim como para os americanos existe lá o futebol americano, o beisebol. Aqui é futebol. A nossa parada é 110, campo de 110. Você falou muito bem de lembrança. Curitiba, um dia desses, 35 mil espectadores. Henrique Gílio, tudo bem, Henrique? Tudo bem, capitão. Atlético, 40 mil um dia desses. Quer dizer, a Corinthians, coisa Quanto ao Corinthians. está florescendo. E é por isso que a gente ainda dá essa condição, pelo menos de pensar pelos números, essa condição. Nós não podemos ficar... Futebol paranense não pode ficar fora da Série A. Ah, não pode. Tudo bem, Henrique? Que Tudo bom bem. que você veio aqui. Aliás, nós somos a 4ª capital do país já, Eugênio? Somos a quarta, Somos a tanto quarta. em renda Já quanto em passamos população. hoje faz tempo. Mas no futebol ainda falta muito. Você né, tem cara? acompanhado o Atlético? Atlético e Curitiba. Tô tá. trabalhando na CBN agora, fazendo futebol lá. E acompanho os dois. E fico com o Zé, não é terra arrasada o Curitiba, não. Você Mas- tem mas ouvido falta- as coisas falta- lá no vestiário? Conta pra nós. A defesa tá muito bem postada, muito bem armada, não toma gol, é a melhor do campeonato. Só que não tem atacante. Aí não é culpa do Mozart, né? Não, mas nesse último jogo, Você meu quer Deus, jogar não tem com medo, Della né? Torre, qual que é outro? Não sei o que. Não, cara. não, Esse jogo de Ponta Grossa. Só tem o Ronier, né? Brincadeira. Não, e o Ronier. Moza, o Moza E o tem Ronier colocado embaixo, porque não todos. tá jogando bem. Não, mas O o Ronier Moza agora tem- se recuperou. É, As últimas partidas tem jogado Henrique, muitíssimo bem, Henrique. e- Marcado gols. E o Moza tem sido muito inteligente. Ele tem colocado todos. Colocou Castilho, não deu certo. Colocou Cleison. Até o Nicolas Careca entrou nesse último jogo pra Não, mostrar. mas esse não dá. Não, né? pra mostrar pra SAF, ó, tô colocando todo mundo, gente. Tá, né? Tô colocando todo mundo, mas ninguém resolve. Você quer que eu faça o quê? E o recém-contratado ele não colocou ainda, né? Colocou. Colocou lá em, Colocou lá em no Ponta final. Grossa. Entrou Colocou. contra- O no Rodrigo final, Rodrigues jogou 20 minutos, acho. Eu Então, não queria falta falar ataque. nesse assunto, Henrique, E o Atlético é o contrário, né? É o contrário. Falta defesa. a defesa. E, Mas e tá aí, se estruturando, não, né? mas agora ontem. Foi o Esse último- Benavides o e último. o Guirre Chegou agora. arrumaram. Mas eu. Aguirre, No Atlético é Benavides, diferente, porque o os. menino que entrou, o Arthur, tá jogando Arthur. muito bem. Eles contrataram um lutador de boxe agora também, lá o Terence. Era um cavalo de forte, mas é. Isso é um. Parece ser aqueles bom. guarda-roupa de 15 portas, né? O Dionísio é pequeno perto dele. Mas, É imagina. grande, é grande. Mas e o problema do Atlético, pra mim, é a defesa ainda não tá armada, ainda não é das melhores, e o culpado é o Odair. Ele tá aí faz um turno e não arrumou a defesa. E os jogadores, você acha que tem qualificação? Por exemplo, Agora tem. qual que é? Me fugiu o nome. Benevides? Dudu? Não. Não. Que tava aí desde o ano Ah, não. passado. O Be- Lucas Be- Beleza. Beleza. Lucas Beleza. Ano passado, o principal problema do Atlético na queda foi a defesa também. O Lucas Beleza entrou no final, arrumou, não deu tempo. E esse ano ele não joga. O único jogo que o Atlético não tomou gol contra o CRB, quem era? Era o Arthur Dias Beleza e e Lucas Arthur Beleza. Dias. E o cara não joga. A culpa é de quem? Agora, já aproveitando que você está sempre envolvido no vestiário, você não achou uma forma errada liberar o Thiago? Daí é o futebol, capitão. Hein? O O que você Atlético fez acha? isso ano passado com o Vitor Roque, fez exatamente Perdeu a o mesma coisa. Fernandinho, mesmo o Pablo, Isso é né, que futebol. foi agora. Isso é futebol. É Futebol futebol. moderno. Enquanto não tiver um fair play do futebol, um fair play de Apesar- contratações, É, isso é e vai Não tem recentemente- isonomia. Futebol Quem brasileiro acabou a tiver isonomia. dinheiro, E leva. recentemente o Cruzeiro levou o Cauã Moraes, Cauã. o Pois é. lateral direito que vinha jogando. Quinta-feira passada. É, Quinta-feira e semana acabou- passada. E foi um troco, né? Porque É. o Atlético tirou o Vitor Roque do O Cruzeiro. Atlético já fez isso N vezes, com dezenas de jogadores. Ele Esquece. tirou o Vitor Roque do Quando Futebol o moderno Cruzeiro. é Coisinho isso aí. levou aquela do São Paulo,
que perdeu o Dagoberto por São Paulo. Daí o Atlético, tiraram o nosso jogador. O Atlético passou a ser useiro e vezeiro a fazer essas coisas. Por isso discordo do presidente Mário Celso Petralha reclamando do Cruzeiro agora. Não, que o não tem Cruzeiro que reclamar. aquilo. Ele fez O igual Atlético com o fez Cruzeiro. igual A maior, anteriormente a e maior muitas venda vezes. da história do Atlético foi o Vitor Roque, que foi fez- tirado foi do Cruzeiro. igualzinho, Foi exatamente. igual. Foi lá, pagou a multa, trouxe. Que foi pagou a 28 multa. milhões, né? Uma coisa assim, foi igual. 28 Não milhões. deveria E o levantar. Cauã 10 milhões, né? E o Cruzeiro, É, e cinco desses sobra o 10 Atlético milhões é e 5 do metade do Atlético. Palmeiras. Exatamente. Tem um assunto rodando aí, já que estão falando da dupla, agora do Curitiba, o Geda, não sei se já chegou ao seu conhecimento, parece que a Tricorp também já está dividindo a parte dela. Não sei se é assunto para agora. Tricorp parece que vem um grupo do Vale, não sei se é Equador, que vai Eles- estar Independiente metade. del Valle. Quer dizer, eu não sei. Eles são investidores. São investidores. Eles não são do futebol. Eles vão negociar. Assim que tiver um bom negócio, eles O vão, problema Desculpa, vão você fazer. tem tanta razão que eles não são do futebol, que a Tricorp ainda não conseguiu encorpar. Eles são bons sob o ponto Pagaram de as vista contas, está tudo de bem. investimento de dinheiro, Tem um etc. planejamento bom, mas... Tem planejamento, mas o sujeito que vai para a arquibancada, eu tenho um neto de 11 anos. Qual é a reação do meu neto? Joga lá no mini micro lá do Curitiba e tal. Eu fui assistir Curitiba e Bahia com ele, sentado ao meu lado. 1-0 pro Curitiba, ele estava com um amiguinho, os dois piazinhos foram só comigo. Aí os guri felizes e tal, sentadinho na cadeira, pipoca, não sei o que e tal, 1-0 pro Curitiba. De repente, o Bahia faz um gol e aí tinha um goleiro no Curitiba, eu não lembro o nome, que vai sair fora da área e erra de bola. E o jogo foi antológico esse lance, coitado do rapaz, 2-1. Aí o menino, menino, meu neto, olha para mim, 20 do segundo tempo, chorando, que o goleiro errou de bola, nem no... Não era o Edson Bastos? Não, agora. Agora, não, ano passado, quando perdeu pro Bahia. Não foi No retrasado, então. Retrasado? É. Ah, O guri tinha 9 Não anos. era o Arthur? Acho que era o Arthur. Não me lembro, não me lembro. mas sei lá. Nem guardei, nem quero guardar. Muralha. Não, Não, Muralha é depois, muito depois. ontológico. O Muralha eu Esse é lembro. pior ainda. Pior ainda. esse- Mas aí o moleque fala pra mim, eu quero ir embora. Tá vendo? Eu quero ir embora. É a E geração. 20 do segundo tempo. Bom, fomos embora e tal. Aí, depois de muito tempo, ele disse, vovô, quero ir no campo. Curitiba jogando com quem do norte agora? Paysandu. Paysandu. Meu Deus. Paysandu. escolher O mesmo neto. Logo, que jogo. Só tem um neto. Ele não vai mais. Mas o Paysandu não na vai zona de ter. rebaixamento não dá pra Veja perder, bem. toma assim. Nesse, vai jogo, mais, esse não nesse vai. jogo que perdeu pro Bahia, nós sentamos na cadeira velha. Nessa nova oportunidade, eu fui com meus 2 filhos, o menino e tal. Daí meu filho mais velho, Arthur, falou, vamos na Tricorp. Na Tricorp não, lá naquela... Protorque. Protorque. Vamos do outro lado lá. Luan Poli. Vê se dá sorte. Luan Poli era esse o troço. goleiro. Pois é. Luan Poli, Coitado do isso. rapaz. Bom, aí fomos para por outro lado. 5-2. Aí o cara jogou no Curitiba, um galalau que estava lá, nunca fez um miserável de uma ameaça de gol. Fez 2 gols de cabeça, o Curitiba tomou 5 azeitonas. Então, agora eu falei para ele, ô Piá, ontem eu falei, sexta-feira Ferroviária, Vamos lá. vamos lá e tal. Vamos recuperar. Vovô, tem certeza? Eu falei, vamos fazer o seguinte, chama o Otávio, Tavinho, vamos fazer o seguinte, se o Curitiba não ganhar da Ferroviária, fica complicado, porque o próximo adversário é o Goiás, é confronto direto. Então eu acho que eles vão fazer o possível e o impossível para ganhar do time Ô, Gê, da... Só Pois que não. tem um com detalhe, relação hein? à Ferroviária, eu quero até solicitar ao Mion, que nós debatemos há pouco na rádio sobre isso. Tem muita gente aí dizendo se o Curitiba perder para a Ferroviária, empatar, arrasa mais a terra ainda. Como é que está a Acontece Ferroviária? o seguinte, Espera um a pouquinho. Ferroviária é um time extremamente perigoso. Conte aí, Mion. A Chapecoense... Só veja os dados ali, por não, favor. Não, ele tem dados importantes aqui. É exatamente os dados que eu vou isso, passar. O time que tem a maior sequência de invencibilidade é a Chapecoense. 9 jogos. Segundo clube, quem é hoje? A Ferroviária. E ninguém fala. Da Seis cidade, jogos que não perdem. Há não 6 fala. jogos não perde, com detalhe. Ganhou
ganhou 4 e empatou 2. E ganhou fora de Qual casa, é a hein? posição da Ferroviária? 14º com 30 pontos e joga Joga hoje. Ele enfrenta o Cuiabá. Cuiabá em casa. em Araraquara. Permanência. Vai lutar para permanência. Sim. É mais um. Mas não é mais jogo um de Mas time é um morto. time que pode incomodar o Curitiba. O G viveu o Os vestiário. números mostram aí, Pera um está pouquinho. 6 jogos invicto. Mas o Gê. G viveu o vestiário, foi diretor de futebol, tudo. Pô, tem jogo que você pode perder, pode falar. Pode empatar, Sim. mas tem jogo que tem que ganhar. Mas tem que ganhar. Esse é o jogo. Não, isso. E é o Curitiba Porra, que tem que esse é o ganhar, jogo, porque é nos últimos vestiário. jogos, Eu Curitiba Não, só tem não uma isenta, vitória, hein? tem que Aqui, ganhar. 5 não partidos interessa. sem ganhar em casa. Vitória É. só. Aí O é que Curitiba. Claro, é Tem chegar que no ganhar. vestiário, como é que é? Como é que é? Vamos falar inglês Curitiba só aqui? ganhou do Novo Como é? Você tá Horizonte. a 6, vai ter que Empatou, perder perdeu. agora. E até porque, G, o Curitiba é diferente do Atlético. Curitiba tem 8 jogos em casa contra 6 fora. Embora a pontuação do Curitiba Dos é melhor 14 fora do que. jogos. É. É, Já mas o agora Atlético tem que tem engrenar, 6 né? em casa com 8 fora. Mas veja, Mas esse é um jogo Bem, que não bem, tem Curitiba- Isso é outra. bom a gente refletir Tem que sobre ganhar, isso. né? nesta leitura que você acaba de fazer, eu não sei como é que hoje é a figura do diretor de futebol, mas Não o Zé tem. foi Não diretor tem. de Não futebol tem. e eu também. Não tem. É o seguinte, tem jogo que você tem que entrar É no isso aí. vestiário Tem que ganhar. e é o seguinte, É isso aí. moçada, é hoje e aí fala com o capitão e fala sobre bicho e nós estamos falando de futebol profissional, não é amador. Então tem o incentivo que é remunerar adequadamente, criar, né, o elan para aquele momento e tal. Agora, o jogo Curitiba e Ferroviária Tem que ganhar. é fundamental, tem que ganhar. Se tem um profissional, que eu sei que hoje todos são profissionais e tal, né? Então, se tem um profissional que é responsável, a Tricorp tem que ir no profissional e falar, ô meu, é o seguinte, você tem que ganhar. Ou, né? Não, sabe que, Ou ganha, ou ganha. Olha, Ele é profissional. Você sabe o que pode... Ganha ou ganha? Ô, Zé, Ganha ou ganha. sabe- Eu quando vou no sabe- fórum, desculpe, para o cliente contrata o advogado Pra para ganhar, ganhar. pra ganhar. Ele não contrata o advogado para o advogado dizer, mas veja, eu não estava num dia inspirado. O cara vai dizer, eu conheço. Mas, peraí, Eu, igualzinho. Kiko. É igualzinho. Eu pago você para você ganhar. para Olha. estar inspirado. Para se inspirar, se vira, meu. Sabe o que acontece? O Em juiz outros não tempos- gosta de mim. O problema é seu. Ganhe. Veja, anteriormente, eu toco alguma coisa de lá, né? Nem todo mundo gosta. Mas era o seguinte, não tinha o salário no dia, né? Às vezes eu brincava, é o salário grego, né? Aquela 90 dias, tal, o bicho saía. Mas é o que ele está falando. Hoje, me dá a impressão, Zé, hoje, que é tudo bonitinho. Dia 5 recebe, não sei o quê, o cara vai para casa. Com certeza. No A dia maioria certo, é eu vou assim. para outra. Peraí, é profissional, meu filho. É profissional. Tem que chamar mais atenção do que era. Só que antes, todos os jogadores tinham sentimento de clube, ficavam mais Gostavam tempo de no jogar clube, bola, gostavam de gostava jogar. dos amigos, porque tem jogo, eu lembro, você jogador se jogava identificava com o clube, para né? amigos, você jogava pro cara do bar, você jogava pro cara do restaurante, teus amigos do dia a dia. Às vezes você jogava pro clube, às vezes, pode falar, porque você jogava sempre. Mas tem que ter. Esses jogadores podem não jogar nada, mas eles têm que ter a responsabilidade de entender que eles estão fazendo hoje a história do clube. Eles estão fazendo e dando uma conotação de levantar o clube. É responsabilidade. Atitude. É isso que eu quero abordou saber. agora um tema que é muito importante no futebol atual. Ele perguntou quem é o dirigente do Curitiba. Ninguém mais sabe quem é o dirigente do Tá aí, Curitiba. falou aí. Nos nossos tempos nós sabíamos que os dirigentes eram idealistas, Idealistas. eram homens da E cidade, cobrados. ligados ao clube. E eram líderes. Eram amadores. Mas O tinha médico trabalhavam liderança. no clube por idealismo. Liderança. Isso aí. Liderança. Trabalhavam no clube por idealismo. Então, no Curitiba, o Elias Derviche, o diretor, Miguel Quequia, todos identificavam, Arião Cornel, Silvangelino Costa Neves. E os médicos? Luiz Afonso. E os médicos? Conheciam os diretores, né? No Atlético Não, Paranaense, isso Emílio revolta. Ribeiro, Estevão Damiani. esse, Olha, aquele outro. eu quero eram dizer- identificados e eram cobrados. Eu quero dizer- Hoje você não sabe a quem cobrar, você torcedor não sabe a quem cobrar. Daí então o que acontece? Tudo recai sobre
O defensor dos técnicos é o Mion. Não, Tudo é que recai tudo sobre é os técnico. técnicos. O técnico é o Certo, responsável você- por tudo. Tá Outro- certo, vocês estão absolutamente O jogador corretos. perde pênalti, culpa E do ninguém técnico. mais faz aquilo que o dirigente tinha que fazer. Só no Palmeiras eu vejo isso. Porque a presidente do Palmeiras sai na frente e defende o português. De uma forma intensiva. O Mas português é o técnico. é o técnico, é o Abel Abel Ferreira. Ferreira. Aí ganhou que é um- vários títulos, tem que ser merecedor que mesmo. é um vencedor, mas ela incorpora o clube e trata o técnico como patrimônio do clube. Não, eu sei que o técnico é um profissional, que é pago, etc. e tal, mas o sujeito que em 4 anos igualou o recorde de Oswaldo Brandão precisa ser respeitado. Oswaldo Brandão teve títulos no Palmeiras, mas com 12 anos, 15 Um anos. absurdo, né? Oswaldo foi Acima acima da média. mas uma parte da história do Palmeiras. Esse rapaz, ele veio aqui em 4 anos, ele tem 10 títulos. Todo Abel. ano tem título. Duas É, Libertadores. Ou seja, 11. Ou seja, o que ele fez com a marca? Se a Tricorp é um investimento financeiro, então eu tenho todo o respeito pelo profissional, o senhor Augusto Mafuz, mas ele diz o seguinte: olha, se ganhar a Série B, não tem importância nenhuma. Desculpe, doutor Mafuz, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, é porque o senhor nunca vestiu um calção e nunca subiu o túnel, nunca subiu um vestiário. Não importa se é Série C, se é Série B, se é Série Campeão A. é campeão. Ganhar um campeonato É importante. tem um valor extraordinário. Título. É um Ô, Gê, título. você lembra que o campeonato estadual tinha o seu valor? A cidade Claro que- respirava. Claro. Você tinha que ser campeão para jogar. Esses jogadores agora, eles têm que entender que ele tinha que ser primeiro campeão do estado, para depois representar o estado, né? Jogando pelo Brasil. Para nós da época, jogar defendendo o clube para todo o Brasil era uma coisa linda. Porque era um representante só do estado, né, O capitão? Curitiba, na época, foi representante 3 anos do estado, onde você chegava, era valorizado. Esses jogadores atuais, é só dinheiro, é só empresário. Cumprem Empresário- contrato, só cumprem só o cumpre contrato. contrato. Então tem que ouvir a galera que está nos ouvindo. Perdoe que a gente de vez em quando sai um pouquinho da linha. Não, tem hora que dá. Tem hora que dá pra gente Hidalgo, falar uma Mas coisa quem dessa. gosta de futebol O que é isso? realmente Hidalgo. fica revoltado. Existe um detalhe muito importante que nós não olhamos para o que é nosso. O futebol brasileiro não é tecnicamente o melhor do mundo. Todos sabem disso. Foi, mas não é mais. Faz Houve tempo. uma evolução Já faz de outros tempo. países, os grandes jogadores saem do Brasil, vão embora. Mas ainda, em termos de disputas, os nossos campeonatos, eu digo os nossos campeonatos, Série A, B, C, D, até Paranaense, o Eduardo pode falar, Paranaense se destacando aí nas séries seguintes aí. Então, os nossos campeonatos são extremamente disputados, aguerridos. Então, desvalorizar um título, seja qual for a divisão, É isso aí. É. É isso ora, aí. por favor. A mudança é isso hoje é uma aí. mudança de Hoje os comportamento. campeonatos nossos são disputados. Você conseguir, não o título, conseguir subir da Série B para isso é um título. a A, é um título. Conseguir sair da Série C para a B é uma conquista extraordinária. porque nem todo mundo Os tem dinheiro, nossos né, Zé? campeonatos são muito disputados e nós temos que ter orgulho de qualquer conquista. E há uma diferença muito grande, o capitão falou, a diferença de investimentos é muito grande. Você veja o Flamengo, Bah, né? não tem isonomia, né? Não há 1 nenhuma bilhão, isonomia. não sei o quê. Então quando Precisa você... do fair play financeiro. Como é que senão- faz esse Exatamente. Mirassol? O Flamengo ganha tudo. Olha a campanha do Mirassol, qual é a grana? Aí é que tá, Aí é capitão, que vem a né? qualidade dos O Flamengo dirigentes. com esse poderio todo. Não, Gê, qual a Pegando qualidade? O Grêmio que está em baixa, o Grêmio não passa por uma boa fase. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o que aconteceu? Empatou. Empatou. É Mas a o disputa mas não dá- encarniçada nos campeonatos Pois é, mas o brasileiros, né? Grêmio também não é um time Não, que não não, tem hoje não. investimento. Tem investimento Muito grande. investimento, né? Grandes jogadores. Não é igual o Flamengo, Não, o mas Flamengo é absoluto. Mas conseguiu. Aí é que está. A diferença é na escolha das pessoas e na escolha de uma comissão técnica. Você pode não ser o campeão, mas você vai fazer uma boa campanha. Então, quando a gente vê, e é por isso que a gente cobra de Atlético e de Curitiba,
Porque em relação à Ferroviária, em relação ao Tem mais Paysandu... numerários, como tem diria muito o mais, saudoso, tem muito mais. Dionísio E Filho. tem uma resposta, e é só você ver os números de torcedores que Perfeito, estão 40 assistindo. mil Atlético. Que estão assistindo o 35 Atlético em Curitiba. Curitiba. Que é Ontem, isso? o jogo Curitiba é o normal, segundo. 16 mil foram no jogo do Atlético. E no jogo Novo Horizontino, quantos torcedores vão? Quantos torcedores Tem vão no jogo 38 do mil Mirassol? pessoas na cidade de Mirassol. 7 mil. Tem mais gente Pô, no campo do Atlético que... Qual é a do que na população? cidade. No Facebook eu vi um detalhe, vocês talvez viram. O Mirassol, pelo número de torcedores, pelo número de habitantes da cidade, nós teríamos que ter 11 times na primeira divisão. Sim. Pelo número de habitantes. Né? Mas aí é competência deles, né? Lógico, Claro. né? Isso Não, é e nosso. a cidade tem. Novo Horizontino tem 40 mil habitantes. Parece-me. E Se a o gente povo- procurar, 35 como é que é isso? mil, Que né? milagre é esse? Mirassol 7 tem mil menos, pessoas. Mirassol tem Mirassol menos que tem Novo menos. Horizonte. Mil. Olha aí. Então tem que aplaudir. Lógico, tem que Então aplaudir. não estamos falando aqui nenhuma bobagem, tem que exigir mesmo, porque olha, tá certo hoje quando ele falou, tudo bem, investidores, como disse o Eduardo, até aí tudo bem, mas eu não vivi futebol sem um diretor da casa, que sabe? Você sabe o nome era do uma coisa diretor do Atlético bonita. hoje, capitão? Hã? Todo mundo sabia quem era o presidente. Hoje você pergunta o presidente, muita gente não sabe quem é o presidente. O diretor de futebol do Céu, o que Atlético. que é? Freeland, sei lá o nome dele. Eduardo Freeland. Olha, Nunca ouvi veio de falar no onde? cara. É isso aí. Veio do Havaí, sei lá da onde. Todos sabiam quem Ah, era o mas diretor. pera um pouquinho. Não, mas Então, peraí, é diretor ou é... Diretor de futebol. Não, mas tem a capacidade, tem o... Não, tá lá empregado, mas quem manda é um só, né? Ele é o cumpridor de ordens, me desculpe. Mas ele é o o diretor cumpridor de não tem ordens. que Quando cumprir, você- o diretor tem que ser enérgico. quando você tratava dos diretores, o Zé Domingos Sim. foi meu diretor de futebol. Eu fui preparador físico do Colorado quando ele era diretor de futebol. É o seguinte, chegou o patrão, meu irmão. Porque o diretor de futebol, o presidente não era um homem de vestiário de nenhum time, a não ser o Evangelino. diretor era o- O diretor era Era a ligação. a ligação entre o campo e a administração. Sim. Portanto, quando o diretor de futebol estava, o comportamento do plantel era diferente, o comportamento dos funcionários todos era diferente. Eu lembro que os médicos, a esta época, não eram funcionários, eles tinham uma remuneração muito mais simbólica. O professor de educação física não, era o funcionário sim, assim como o técnico. Preparador. Era o preparador. Mas o médico é muito... na mais das vezes era um torcedor, Era mais do coração era do mais que do na... coração, etc. Era mais um idealista ali colaborando com e o preparação. pessoal da bola... Aramis Bertoldi. Nossa, então... Fantástico. E o pessoal da Coxa bola... branca. que Família Domite, não é? o pessoal Família de dentro... Domite, Dr. Colorado, Balão, no Ferroviário. falava- Birajara, Blay. o Grandes homem está nomes. aí, O o homem chegou. É. Ou seja, Exatamente. era assim que... Tipo, o meu plantel estava correndo comigo na pista. No Colorado era muito positivo dar condicionamento físico, porque era uma pista muito boa e tal. Você conseguia trabalhar ali. Daqui a pouco aparecia ou no próprio campo ou na arquibancada ali. O diretor. O diretor. O homem tá aí. O homem está aí. É verdade. Então, você aqui está falando com o plantel, está dando marcha e tal, você fala, ô rapaziada, o homem está aí, vamos prestar atenção e tal. Ou seja, Dá a impressão Ordem, ordem. Eugê, dá a impressão de uma geladeira envolvendo investidores. Sim. Não, eles não devem ir nem Não. para vestiário. ordem, aí é que tá a hierarquia, diferença. mas... Tem uma diferença. Mas, por exemplo, Oswaldo Brandão, eu era o vice-presidente de futebol do Curitiba. Curitiba está indo para Londrina. O senhor Brandão me disse o seguinte, o senhor faz uma gentileza para mim? Pois não, senhor Brandão. Senhor Brandão, imagine. Compra umas 4 caixas de chocolate para mim. Chocolate, sei lá, lacta e tal. E eu comprei as 4 caixas, chegamos no ônibus, eu sentei do lado dele, ele levantou e foi levar um bombom para cada jogador de Imagine. futebol. Imagine. E em cada bombom era uma palavra, era um momento. O meu amigo Geraldo Damasceno, o Altemar Dutra da Geraldino. Vila Capanema. Geraldino. O Geraldino Altemar tocava. Dutra, sabe por quê?
O Geraldino era um senhor cantor. Sim, né? Exatamente. Altemar Dutra. O Geraldino- G cantava demais. Tocava violão, Na cantava. concentração. na concentração cantava para os jogadores. Era uma Não, coisa linda. é linda. diferente, na hora de cobrar, você tem interação e você tem um sentido. Uma identificação, né, G? E amizade, identificação. Tipo, o seu Brandão, o Aladim Luciano, gostava de fazer palhaçada no ônibus. Até hoje. O nosso vereador querido e tudo mais. O Brandão, um dia de chuva, parou o ônibus no Parque Barigui e falou, desce. Eu falei, putz, agora o ponto que eu esquerdo. faço? Agora o ponto esquerdo vai ficar com febre e tal. Não teve nada. Ele fez o Aladim descer do ônibus e mandou o ônibus tocar. O Aladim correu 1 quilômetro para encontrar o ônibus. O Aladim está vivo, aí sabe dessa história. Então, o fato é o seguinte: era uma relação familiar, um comprometimento com a vitória. O Curitiba Futebol Clube, quando eu fui vice-presidente do Curitiba, perdeu para o Atlético Paranaense 1-0. Oswaldo Brandão. Nós fomos para o vestiário do Curitiba às 17h30 e saímos do campo às 10 da noite. Porque a torcida cercou o vestiário. Porque não admitia perder o Atlético. Naquela época era muito. É um outro Enfrentei isso no comportamento. Pinheirão também. O Não, pessoal muito bem saía lembrado. de casa. É Muito bem outro lembrado. comportamento. Outro E comportamento. hoje, além de diretor, tinha o supervisor. A figura do O supervisor. Almir Hoje- de Almeida. É. Hoje, Espera um capitão, pois pouquinho. é, Vai, pode falar. vejam os nomes que existiam, né? Quando entrava num vestiário. O Almir de Hoje, Almeida. hoje ele- qual é. O Henrique sabe. Qual é o diretor que entra no vestiário do Atlético? Só tem um que é capaz de mudar o comportamento, dizer o homem chegou. É o Esse homem presidente. aí. Que não vai. Olha, E já não é mais o só que a era, né? figura. Também, né? O Curitiba formou em 71, para mim, a maior comissão técnica, uma das melhores do Brasil até hoje. Tim, Almir, É. Não esqueça Luiz de Afonso, João Carlos de Castro. João Carlos de Castro primeiro, naquela época, vinha o professor Loyola, era uma Trabalhou comissão. conosco no Colorado. Foi né? ali que eu comecei a ouvir, grande Henrique. figura. Ali, Época ali também, que eu capitão. comecei a ouvir interval training, porque era tudo diferente, né? É. E circuit training. Eu derrubava a estaca, o Krieger pior ainda. A gente não estava acostumado. E o Frega queria que a gente empurrasse lá o rodo. Aí meus tri queria que eu desse carrinho lá no. Molhava, vai lá, capitão, dá um carrinho, o que é isso? Mas mas o Almir de Almeida, figuraça, para mim o maior supervisor de todos os Foi meu tempos. professor de educação física. Olha, monstro. ele já jogava muito basquete, mas era de uma, sabe, uma virtude de encantar a todos, de uma simplicidade canina, no caso. E às vezes ele me chamava e ele não participava. Ele falava, capitão, o presidente quer falar com você. Isso era um privilégio. Aquelas jornadas difíceis, tudo, porque o clube vivia correndo atrás de dinheiro. Pagava quando lotava o estádio, é que nem um teatro, você ganha o jogo, vai a galera e pagava o salário. Era isso, não tinha marketing, não tinha nada, era Dalgo, chuteira. quantas camisas Pô, você pode dar? Não podia. não, que camisa? Eu era dono Era- da caixinha. era feito na Fedato. Tomava- Como é que ia dar camisa? Você não E podia, fizesse, senão não tinha tinha que camisa. pagar. Tinha que pagar. Eu era, Tinha que pagar. eu, Reinaldinho, multado. Claro. Reinaldinho da caixinha, eu falei, olha, bom, eu neguei pro Zé Tinha que César, pagar, Henrique. né? Eu neguei pro César, liguei para vários deles, Vaguinho e tal, não sei o quê. Mas o Daguia não. O Daguia chegou um dia e pediu, eu jogava com ele contra ele 10 anos, ele trocou e de repente cheguei no vestiário, o Armando Neme, que Deus o tenha, pegou a camisa e foi embora. Mas eu não quero dizer isso. Ele não participava. Aí entrava o Armando, presidente. né? Aí Você entrava descartou um Coringa também? Grande Armando. Grande figura. É, grande figura. Aí o... Doutor Armando Neme. Aí o Neves falava assim, e aí, como é que tá a coisa, tal, e trocamos ideia, e tinha sempre algumas pessoas do Conselho Deliberativo. Hoje, o Conselho, eu não sei o que está fazendo lá. Até dividiram agora para 10%. Nós pra- entrevistamos e não são nem atendidos. Os candidatos a presidente do Curitiba, não manda nada. Não, Mas não, aquela não, menina, senhora lá que é aquela candidata, menina que que fez ganhou. uma campanha tremenda. A Mariana Foi- Libano. É. Foi nas rádios. Líbano. Foi lá. Não deram que chance. representa hoje ela. Mas não manda nada. não deram Nada. chance para ela. O que é Não, uma mas não é pena. chance, ela não tem poderes, Não tem capitão. poderes, 10%. Dalgo, Ela não tem 10%. poderes. O que é? Não tem Então, poderes. O investidor tem 90%. Agora, Então, isso, Você agora, vai escutar capitão, uma voz de 10%. É um fato, 10% um fato não tem. interessante. Não volta.
Esse tempo que vocês estão fazendo não volta. Não, não, acabou. Não volta. A tendência é só piorar. Saudosismo. Tem que profissionalizar Desculpe. muito. Vamos Henrique, saudosismo. uma observação para você, com o carinho que eu tenho por você. Genro. Genro, pai da minha amadíssima neta, Maria Clara. Veja bem, esse Aliás, tá saudosismo... linda, né? Linda, né? Parecida com a avó. Cara, vai, né? Linda, dá uma boneca. Veja bem, a verdade do nosso... Mas eu não tô dizendo que exposto- tá errado, viu, Não, gente? eu sei, mas esse Não, é o caminho. saudosismo exposto por nós, ele advém de uma coisa chamada amor. Sim. Claro. E esse profissionalismo, ele jamais vai ter amor. O profissionalismo é o profissionalismo do basquete americano. O Golden State Warriors ganhou um campeonato e trocou de cidade, Pois é. né? Que tem um time de basquete fantástico, foi para São Francisco, porque a renda seria maior e tal. Imagine você falar para um torcedor do Curitiba Futebol Clube, ou do Clube Atlético Paranaense, ou a minha gente amada da Vila Capanema, o campo de vocês não é mais esse aqui, vocês têm que ir no jogo no campo do Curitiba. Vai, como o Paraná Clube fez o maior público do campo do estádio do Atlético Paranaense, né? Porque existe, porque tem esse amor, mas se disser só tem o campo do Atlético, os caras vão tocar fogo. Eu pergunto. Porque a identidade vem do amor, vem da nossa história de gente. Eu pergunto, Zé, para todos vocês. Qual é o jogador hoje que tem liberdade de conversar com o presidente do clube? Qual é o jogador? Me conta. E ainda mais, Me fala. Nem completando a pergunta, ainda mais partindo que a maioria dos clubes hoje, no seu plantel, 50% do plantel é estrangeiro. Hoje é Buenos Tem esse Dias. detalhe. Capitão, Tem vou mais mais esse longe. detalhe. Você falava Vou do- mais do longe. colombiano no Atlético, né? O Atlético tem 11 jogadores Tem estrangeiros. um monte de argentino, colombiano. Seis Lá é colombianos. o seguinte, Buenos Dias, buenas tardes. E aí não Capitão, quer vai- que não faça grupo, né? Aliás, o falando mais em grave- jogador, desculpe, falando em jogador estrangeiro, o Curitiba é tão freguês do Operário que em 1961 o Operário Ferroviário foi campeão paranaense com gol de quem? Calita. Agapito. Não, Agapito. Agapito, Paraguai. Calita é outra. Paraguai. Calita O era Agapito outra era história. jogador do Curitiba, É. ilegal, e daí o Operário ganhou nos Exatamente. tribunais o título. Mas O o- Agapito era um paraguaio, veio irregularmente para o Brasil, primeiro em Guarapuava, depois veio para o Curitiba, irregularmente, e daí E ficou. descobriu Quando eu e cheguei ficou. aqui, só falavam Daí o nisso. Operário descobriu, foi para a justiça e ganhou o Era um título ano de estadual. tri, né? Em 61. Era um ano de tricampeonato, era de né? tricampeonato do E- Curitiba. e aí ficou Em aquele sonho do tri. Daí o Operário foi o campeão, daí veio o triangular com o Cambaraense, com o Comercial de Cornélio Procópio, não, o Comercial de Cornélio Procópio representando o Cambaraense de fora, Comercial de Cornélio Procópio representando o Norte Pioneiro, Londrina e Curitiba. E o Operário. O Operário acabou perdendo. Quem foi o campeão? Comercial de Cornélio É o Procópio. único título do comercial de O único Cornélio título Procópio. Se da- estão- eu estão acho que da falando- região Norte Pioneiro, né? Vocês estão Ah, sim. falando que jogador não conversa com o presidente. Jacarezinho. Não, o Jacarezinho não foi campeão. Vice-campeão. Nunca foi? Nunca Vice, foi campeão. vice. Foi o Monte Telêmaco, Alegre, né? Monte Foi- Alegre. mas o Monte Alegre Monte é Alegre é em centro do estado. 55. Mas é Mas Monte centro do Alegre não é estado. Norte Pioneiro. É Na centro Monte do Alegre é estado. centro do estado, falando tinha um do Norte goleiro Pioneiro. chamado Bolívar. 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 Com Foi exce- até sem escalação até Com hoje excesso também. de peso. Vocês estão falando que o jogador não conversa com o presidente. Olha, os ídolos, se o Aladim for hoje lá no Curitiba, não entra, capitão. Não entra. Campeões do Brasil. Tem Quer que sa- pedir quer saber o que aconteceu autorização. comigo? Só para concluir, Gê. Ex-presidentes não entram. Isso aconteceu Não tem comigo no direito. Curitiba Futebol Clube. Aí, ó, pronto. Eu cheguei aí. atrasado, não tinha documento. A minha neta, minha filha estavam no jogo Curitiba e Rio Branco, aqui no Campeonato Paranaense. E eu fui barrado. Aí, ó. Tá aí. E a moça disse: mas me desculpe, eu não sei quem é você. Aí eu virei as costas. O Mas Vavá. isso O acontece não só Vavá. no Curitiba. Eu vou contar um fato para vocês. não é diferente de qualquer Anos estádio passados, hoje, já né? época de Paraná Clube. Todos sabem aqui quem foi Emerson Andrade, né? Paulista? Paulista. O Claro. grande Paulista. Paulista é uma história no clube. Oh, Paulista é uma Talvez história. um dos Tinha sido maiores diretor goleiros do da história do Paraná. Paulista Com certeza. chega num jogo Com do Paraná certeza. Clube e o Paulista estava numa fase complicada.
o Paulista não deixaram entrar. Daí um torcedor veio e me encontrou e disse: Zé Domingos, o Paulista está lá na porta e não deixam isso ele é o fim entrar. do mundo. Eu fui lá, a moça, coitada, era uma porteira. Esse que eu Na ia época, falar. ela não sabia. É, essa que eu moça vou não Aí tem eu culpa. cheguei. Aí, esse jovem pode deixar. E toda vez que esse cidadão chegar aqui, você estando, pode deixar. Essa é a história do clube. Venha, Paulista. Daí o Paulista veio comigo e eu reconduzi o Paulista para ser meu auxiliar no departamento de futebol. Daí o Paulista ficou Viu, lá. Zé? O Vavá, campeão Mas, Em brasileiro. todos os clubes existe isso. Vavá, campeão brasileiro. Tá. Às vezes né, a diretoria poderia fazer isso, porque eles colocam ali na entrada, eles têm aquilo lá, é aquilo, eles não são obrigados a conhecer, mas é a porta, a serventia é a porta. Ora, barraram o Jaime Lerner uma vez também, lá no Couto Pereira. É isso aí. É questão da pessoa que está ali dentro. Pode ter certeza, é isso aí. Mas Capitão. é diferente essa situação, claro. Antonina fez uma excursão no jogo Brasil e Paraguai, aquele no Maracanã, né? 1-0. 1-0, mais do de Pelé. quase 200 mil pessoas no Maracanã. Essa foi em Pelé 69. 69. E foi uma excursão, um ônibus de Antonina. E aí na saída lá o pessoal se perdeu. E aí um cara chegou no porteiro lá e escuta, você já viu se o compadre Pedroca já entrou? Aí também. Quer dizer, você não está em Antonina, né? Que todo mundo conhece todo mundo. Quer dizer, assim é a história hoje, que nós vamos entrar no estádio. Se nós não tivermos identificação, não tivermos credenciado, não entramos. O Hidalgo falou de uma figura antológica, campeão brasileiro, Vavá, filho do seu York. O pai do Vavá... Zagueiro. O pai do Vavá ia assistir o Nosso jogo. goleiro, né? E não tinha uma perna. Não tinha uma perna. Já naquela altura que o filho estava subindo para o profissional do Curitiba. O Evangelino era tão ligado no clube, que a alimentação dos atletas passava por ele. O Evangelino passava no refeitório e experimentava o feijão. E uma das piadas do Evangelino, que ele não dava muita bola para jogador, o Hidalgo sabe, ele era diferente, era o capita e tal, mas o Evangelino era mais fechado, assim. Mas quando ele passava ali no refeitório e o Vavá estava comendo aquele disco voador, que ele comia um disco voador, não sei se até hoje ele tem esse apetite, mas era um disco voador. E aí o Evangelino brincava com o Vavá e dizia que o pai dele, o senhor, que tinha perdido a perna porque o Vavá comeu a perna do pai. O Evangelino era um sujeito muito hilário, né? Muito engraçado, piadista e tal. Esse Vavá joga Curitiba e Pato Branco. Vavá no banco. Jogo duro, o Brandão tira o Freitas, que era o grande nome do time de Curitiba, e disse: Vavá, vai com a 9. Você vai jogar de centroavante. E Guellebeck, né? Bom Era também, central. Mas chutava fora de barbaridade. Aí, o que aconteceu? Sobra uma bola de um escanteio e o Vavá faz o gol. Aí eu estava sentado no banco do lado do seu Que Brandão. loucura, seu Brandão. Já irritado, né? Eu falei: o velho não tá bem. O velho pôs o meu central de centroavante. Aí ele vira para mim e disse: gostou? Tá vendo? Gostou? Aí eu falei: gostei, né, seu O que Brandão? faz a diferença. Pô, Isso aconteceu Jorjão- comigo correndo na Desk em Paranaguá com o Rio Branco. Nós jogando e nada do Paraná, do Colorado na época, fazer o gol. E eu ali impaciente, daqui a pouco... Zezinho, tá nervoso, né? Vamos ganhar esse jogo aí. Vou fazer uma alteração. O Galeno estava no banco. grande ponta. Rápido. Galeno, aquece lá. Chamou o preparador físico. Vai o Galeno pro jogo. Daqui 3 minutos, 4, o Galeno vai cruzar uma. E o Fragoso não tinha recebido uma bola. Era bom jogador, hein? Mas era aberto pela esquerda. Ele era bom Daqui a jogador. pouco o Galeno, veloz, bom ponta, o Galeno vai e pum! O Ademir Fragoso dá uma rede. Disse: pronto. Daí sabe a bronca minha com o seu Rei, que o goleiro do Rio Branco era o tal de Lulinha, que tinha ficado 2 meses treinando conosco e tinha sido juvenil no pegava Colorado. todas. O Lulinha pegando tudo. Daí o seu Rei vai dizer: viu?
Você queria o anão de goleiro? Aí, ele subiu, não pegou nada, o Ademir, sem Bom. mão, sem nada, fez o gol. Nós estamos agora já Então, nessa os parte final. treinadores Hein? têm Hein? suas Hoje coisas, o né? programa, viu, Gílio? Hoje o programa foi futebol raiz, vamos falar? Foi. Futebol raiz. Sim. Falamos de tudo, nem todo mundo sabe de todas as histórias. É bom, num momento desse, para valorizar quem esteve também lá e para saber o que pode acontecer. E nós vamos falar sobre isso agora, dessa rodada. Eu chamaria o nosso querido Eduardo para dizer a próxima rodada é a 25ª. Zé, tá terminando aí, hein? Já vão faltando 14, de repente já perde apertando, 13, apertando. 12. Tá apertando. Aí não tem mais soma de números para Não chegar. tem mais matemática. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, 25ª começa. Vamos só os jogos do Curitiba Atlético Operário, né? Não, tem que falar inteira? também do o Goiás, né? O Então Goiás vamos lá, também... sexta-feira nós temos 17 horas, não sei porquê, lá em Manaus, Amazonas e Remo. Sexta-feira em Belém do Pará, Paysandu e Volta Redonda. Esse é um clássico terrível. 21h30, Terrível Coritiba de e assistir, Ferroviária. né? Terrível de Aqui, assistir. quando é- Completou. quando é Coritiba? Sexta-feira, Sexta-feira. 21h30. Sessão Coruja. Sessão 21h30. Sábado, 16 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Jogo Paranaense crescendo lá no Botafogo, Santa Cruz. lá, né? Lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão. Domingo, 16 horas, Criciúma e Chapecoense, o clássico catarinense. Um empatezinho Aqui aí. o empate vai O bem. Operário vai jogar com quem? Domingo, o Operário joga contra o América Mineiro em Belo Horizonte, no Independência, Tá ruim o América, 18h30. A América tá mal. O Candidato a cair. Goiás vai até a ressacada enfrentar o Avaí 20h30. O Cuiabá recebe o CRB na segunda-feira. O Vila Nova recebe o Atlético, o Atletique, né, o genérico, às 21h30. E na terça-feira o Novo Horizontino e Atlético Goianiense. Eu acho que... Um aspecto só, capitão. A torcida do Curitiba está chateada com 1-0, perdeu para o Operário fora de casa. Agora imagina a torcida do Goiás. O Goiás fez 1-0, o Botafogo empatou. E depois virou. O Goiás foi lá e empatou. E nos 85 minutos, Tomou o terceiro. o Botafogo virou de novo. Em Mas casa. Em o casa. Botafogo, depois que contratou o Alan Al como É, treinador, Não, é mudou bem lembrado, hein? completamente. Nosso querido É. Alan Hall, filho Subiu do... muito bem. Mas do tá em Vivi. Vai fugir do 16º lugar. rebaixamento. Né? Mas tá lá. Agora, Mas estava vai fugir do pior, era o rebaixamento. último, Tava, né? era o último. Eu quero dizer o seguinte, daqui 5 rodadas nós vamos saber Ah, quem é sim. quem na hora do dia. Exatamente. Só mais 5, que depois fica verdade. mais distante, vai diminuindo, né, a soma de pontos. Vamos falar jogo por jogo. Curitiba então joga sexta-feira com a Ferroviária. Você teria notícias do Curitiba que vai mudar de novo? Voltam alguns Não, jogadores? voltam, né, capitão? Voltam. Volta Volta o o Josué, Morisco. Ronier, E o o Josué. Morisco. Aliás, o Morisco, Mas não que joga, seja uma lição, Não né? joga o Jaci e não joga o Sebas, né? Também, Que- vai que- ter jogadores que receberam Mas tem algum terceiro. quarto zagueiro? Tem lá, bom, Tem, né? não, tem Tem. o Kozer. Tem o Kozer. Tem. Sem Quanto problema a isso, nenhum. não tem problema. E o importante- Ferroviária está invicta. A Ferroviária, ela vem aí de 6 uma série jogos. de jogos 6 sem jogos. perder, né? 6 jogos. Três Mas é jogos. incrível, né? O Curitiba tinha que fazer a classificação jogando Mas em casa, tem que, né, Eugênio? capitão, mas É se só for ver aqui, comparar ganha o jogo, agora, vai gente, embora. agora é o seguinte, mas a Ferroviária vem... Não interessa, todos eles Todos têm a sua eles. história. Claro. Todos. E Eu não você tô tem nem que falando vencer. por que Quer ser ser. campeão, tem que É. vencer. Tem que ganhar. Qualquer acabou. time que Vencer vem em casa, aí... principalmente claro. o que o Curitiba não vem fazendo, né? Curitiba Ah, faz mas- uma campanha melhor fora do que dentro de Chega, casa. tem 8 para jogar aqui, É. 4 em casa, acabou. Pode tomar de 10, acabou. 4 jogos, acabou. Mas Falando tem que em ganhar em tomar- casa. Tem que ganhar Ganhar em em dez. casa. Falando em do que não vem tomar fazendo. o Davi Arrasca, nosso piloto ali, tá me lembrando. O like, né? Tá bom, Você né? é de casa, mete o dedão aí pra Aumentando cima, aí. dá um like pra nós, que o canal tá crescendo, barbaridade. E também se inscreva. Já aproveita Também com e esse elenco aqui, se não adicione. crescer, só tem nota Aliás, 10. inscreva lá no canal do G também, hein? Tem, É. Vamos falar do canal, isso que eu ia Chegamos falar. a 33 mil seguidores no Opa, YouTube. Aliás, Parabéns. é um programa Espetáculo. muito Direto ao bom. ponto, todo dia na Rádio Mercosul, das 18 às 19 Ali, horas. ali a tendência é uma análise mais política, é isso, né, Gê? Mas eu Aliás, não é me bom aguento. para isso. Hoje é muito bom para isso. Mas, tá bom, Hidalgo, mas eu não me aguento.
Não, eu Então sei. se inscrevam. Eu falo de futebol, se eu não inscrevam. consigo Tem que não ter, né? falar. Se inscrevam no Lá tá falando Metapá. também? Ah, não aguento, né? Tô sentado do lado do Henrique, sabe tudo de Hein, futebol. Gê? Oi. Se inscrevam no canal Metapá, no canal do G. E é de graça e não dói, não é? dói. Ah, é tem isso. tranquilo. Mas veja, eu 18 horas, comecei né? aqui 18 a horas. falar 18 horas. sobre o futebol. Eu recebo toda a classe de pessoas lá. Mas é impressionante, não é, Henrique? Qualquer político, etc. Todo mundo Sempre tem vai viés. pro Se tiver como... Não, você vai lá, o Guto Silva, por exemplo, que é um dos rapazes aí que está disputando o governo do Estado. Ou o senhor Alexandre Cury. O senhor Alexandre Cury é quem? Neto do Aníbal, presidente do Atlético. O senhor Guto Silva é filho de quem? O pai dele foi jogador profissional de futebol. São Paulo, inclusive. Jogou no São Paulo Futebol São Paulo. Clube. A vida do brasileiro, ela tem a ver com o futebol. Você Muito. acabou, você falou anteriormente que o brasileiro é futebol. É isso. Nós temos que preocupar com o E futebol. agora, ontem, eu assisti o futebol feminino, porque aqui no Brasil tem esse estigma. Mas veja, Opa, tecnicamente a qualidade é muito. Melhorou muito. Olha, cada gol, cada defesas gol. fantásticas, Não, e a televisão agora dando cobertura, né? dando estrutura. Dando estrutura. O futebol feminino subiu muito, tá muito bom. Tecnicamente. E temos jogadoras por todo mundo. Tem né? jogadora Jogadoras melhor que espalhadas muito malandro que tá por todo aí, mundo viu? aí. A Marta agora não, que está em decréscimo, mas a Marta, E aquele gol que ela no fez, auge jogava em qualquer time. Muito bem. Estamos então, meus amigos, encerrando o bate-papo bom, né? Futebol raiz. Mas passou rápido, hein, capitão? Hoje, Foi bom, com, meu Deus com as do céu. expressões aqui, eu quero agradecer o Henrique, ao Gebu, que continua na imprensa. O Gebu, eu quero dizer para vocês que ele foi diretor, foi advogado do grupo Organizações Martinez por muito tempo, muito. Foi advogado e fazia contrato com todo mundo, inclusive o Ratinho, o pai. Deu trabalho para ele, mas ele foi. Imagine Ratinho e o Gier discutindo Que briga, alguma hein? coisa. Né? Vale a pena falar. Não, e tem uma coisa a mais que eu quero... Desculpe. O Gier, todo domingo, ele estava em Brasília. Que ano foi isso? Faz tempo. Brasília, ele falava com os deputados, Anos 90, né? participava com os senadores. Ele tinha um programa político em Brasília, pela Organizações Martinez. É só para dizer que não é peguei só no essa futebol, época. né? Cheguei depois. É também. Cheguei depois. Candidato, inclusive, a governadora, rapaz. Né? Nossa, o G é O G é o ícone da comunicação. Agora, hein? Aliás, Sabe ano que muito. vem tem outra, hein? Tem Olha, outra, Tem tem outra. outra. Sabe muito de política, gosta de política, sempre foi sério nisso, brincalhão, tudo, mas sabe, ele tem um caminho bom para isso. É uma pena que até agora ele não chegou perto. Mas tem que fazer mais agora uma campanha melhor aí. Vou mas caprichar. Não tem muito dinheiro, eu sei, é difícil. Mas Mas está na hora de ganhar. Tá na hora de eu ganhar. vou tentar, Tá? vou trabalhar para isso. Mas antes de ir embora, eu vou dizer, vou contar um episódio para vocês. Eu era presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. Esporte amador, dependia de estrutura e tal. Ligo para o Luciano do Vale, com quem eu tinha criado uma relação de amizade. E, Luciano, eu preciso que você insira um jogo aí, porque eu preciso faturar aqui no basquete e tal. Eu preciso que você insira um jogo na tua programação Bandeirantes. Aí eu tinha uma história assim construída com ele, com o Juarez Soares, etc. Ele falou: o que você vai fazer? Eu vou fazer um jogo do campeão argentino, campeão brasileiro, aqui no Círculo Militar. Quem joga? Esporte Clube Corinthians Paulista, era o campeão brasileiro. Tinha um boxer que jogava aqui no Corinthians, Mike não sei das quantas e tal. O campeão brasileiro é o Corinthians. E o campeão argentino, Obras Sanitárias. Muito bem, eu organizo e tal, tá lá no show do esporte, e na hora de trazer a delegação do Obras Sanitárias, eu não tinha dinheiro. José Hidalgo Neto tinha uma empresa de turismo. Eu tinha escritório no Dom Pedro II, o Hidalgo tinha o negócio dele na Avenida Batel. Eu fui lá, capitão Hidalgo, eu preciso trazer assim, tem dinheiro? Não. Quantas passagens precisa? 16.
emita as passagens para ele. José Hidalgo Neto fez isso por mim e pelo basquete do Paraná, porque essa partida foi transmitida, o Obras Sanitárias veio ao Paraná, o Círculo Militar do Paraná ficou lotado, foi o encerramento do Show do Esporte, Luciano narrando, evidentemente, e eu não posso participar de um podcast dessa natureza sem contar essa história. Para aqueles que não conhecem José Hidalgo Neto, possam entender quem é esse homem e por que eu tenho essa veneração por ele, desde o tempo em que eu fui preparador físico do juvenil e ele era o camisa 5, quando ele recebeu o título cidadão honorário em Curitiba, na Câmara Municipal, e pôs a camisa 5 do Curitiba Futebol Clube no promontório, quando ele estava agradecendo, eu chorei, porque eu conheço esse homem e sei de quem se trata. E sou um grande admirador desta pessoa, deste caráter, da dona Clélia, evidentemente, e dos filhos dele. Não precisa... nosso são coisas ídolo. da vida, coisa boa, coisa boa. Henrique. Obrigado, capitão. Pô. Meu padrinho de casamento. Foi a primeira pessoa que me deu emprego na vida, capitão. Ele não acerta sempre também. Ô Zé, eu estou sempre metido em alguma coisa, né, seu Zé? O primeiro emprego na imprensa foi vou na dar vida. aqui. Chegou a Curitiba, é um amigo, é irmão. Temos Eu não a sei nossa, o que falar do a nossa Hidalgo. confraria Se eu Amigos fizer da Bola alguma vai para bobagem, a 14 culpa é dele. anos. Vamos fazer 14 anos Tá no lá, dia né? 13 com uma grande festa. Vai Isso dar. é Estaremos muito lá, bom. evidentemente. Se eu Grande fizer festa. alguma bobagem, a culpa é do Hidalgo. É. Só avisar o Orlando Pessutti, por favor, que servir-se só uma vez, né, Só uma Zé? vez. Porque senão ele dá preju. Ele Ele dá preju para nós. Ele é um dos diretores da nossa confraria. Ainda fala na com o vida, Mark, agora nós estávamos falando, o é uma assessor figura, lá fala- é outro Hidalgo o- da vida, do coração. Vai levar o Pessutti é de uma prefeito lá simplicidade. para prefeito lá também. Levamos o Eduardo Pessutão. Pimentel para cortar, então, a fatia levar. do bolo, tá bolo, bom? bolo. Já Tá avisa ótimo. lá o Marques Souza, tá bom? Pode deixar. Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Um abraço Outra. a todos. Tchau. Oh,